De volta por aqui, turminha do 7º ano. Vamos dar continuidade à aula sobre a América Portuguesa, né? A expansão do território brasileiro, ou mais conhecida como América Portuguesa, tá? No primeiro vídeo a gente iniciou falando um pouquinho sobre as principais atividades econômicas que facilitaram esse processo de expansão, de crescimento do território brasileiro, tá? Então, vamos dar continuidade, falando ainda um pouquinho sobre as drogas do sertão, tá? Então, as drogas do sertão começaram a ser cultivadas e apresentar elevado valor econômico durante a época das entradas e bandeiras, que é o assunto que nós vamos falar já, tá? Daqui a pouco. Então, as entradas e bandeiras, expedições de desbravamento com finalidades estratégicas e econômicas, as quais foram responsáveis pela conquista e expansão do território brasileiro, né? Foi através desses dois movimentos que o território brasileiro acabou sendo acrescido, né? Cada vez mais, porque até então a gente era uma pequena faixa de terra basicamente litorânea, né? Os bandeirantes ou sertanistas, ou seja, que entravam o sertão adentro, né? Eram os responsáveis pela conquista e buscavam metais e pedras preciosas na colônia, ou seja, eles realizavam essas expedições em busca de metais preciosos que era muito mais valioso do que as drogas do sertão, né? Até então encontradas na colônia, com o intuito de enriquecer o mercado consumidor estrangeiro. Foi a partir daí que as chamadas drogas do sertão passaram a ter um caráter econômico muito importante, propiciando a ocupação da região norte e nordeste do país. Pois, após a exploração do pau-brasil, a cana passou a ser um dos produtos mais importantes ao lado das drogas do sertão, tá? Então, sempre lembrando que é importante a gente estar estudando essas atividades econômicas, porque foi a partir delas que o território brasileiro foi sendo expandido, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho agora sobre as entradas e as bandeiras, né? Até a Maria Luísa, né, estava me perguntando qual era a diferença. Aliás, não era a Maria Luísa, não. Era a Letícia. A Letícia que estava me perguntando sobre qual era a diferença entre as entradas e as bandeiras, né? A Maria Luísa me fez uma pergunta sobre outra coisa. Então, as entradas e bandeiras foram expedições de desbravamento com finalidades estratégicas e econômicas, ou seja, expedições que literalmente desbravavam, ou seja, conheciam pela primeira vez as áreas interioranas do território brasileiro, né? Elas tinham finalidade estratégica e econômica realizadas pelo interior do Brasil colônia entre os séculos 17 e 18. Com efeito, essas incursões garantiram a expansão e a conquista do território brasileiro. Né? Isso daqui também é conteúdo que vocês estudam lá na disciplina de História, né, com o professor Reinaldo. Então, aqui a gente está falando sobre elas também, mostrando a importância também dos fatores históricos para a construção do espaço geográfico, né? A gente está falando aqui de expansão, de aumento do espaço do território brasileiro, né? Então, quando a gente fala em acréscimo, a gente está falando da construção desse espaço, através de que eventos, que elementos favoreceram para a expansão do nosso território. Então, a história, ela é, sim, de fundamental importância, como eu sempre falo para vocês, né? É de fundamental importância a gente entender os contextos históricos para saber como as pessoas, como as sociedades, elas se apropriam do espaço geográfico, né? E até também através das transformações que elas realizam no espaço geográfico, tá?
Então, vamos falar um pouquinho sobre as características das entradas, né? Das entradas e bandeiras, mas a gente vai falar primeiro das entradas. Então, as entradas, elas foram as expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, tá? Então, tanto as entradas como bandeira eram expedições, porém, as entradas, elas eram financiadas, né? As entradas eram financiadas pela coroa portuguesa, que via de regra respeitava os limites do Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles de certa forma tentavam não ultrapassar a linha do que era o limite ali entre o território português e o território espanhol, que era ali delimitado pela linha do Tratado de Tordesilhas, né? A gente sabe que eles depois ultrapassaram essa linha, inclusive sendo necessário um novo tratado, que foi conhecido como Tratado de Madrid, para reorganizar essa divisão entre a Espanha e Portugal, tá? Elas tinham como prioridade realizar o mapeamento do território recém-descoberto e viabilizar sua colonização além do litoral, tá? Elas também deveriam descobrir a existência de ouro e pedras preciosas, afinal Portugal estava buscando dinheiro, né, riquezas, bem como atuar no combate aos povos indígenas que resistiam ao colonizador e aos invasores europeus, principalmente os holandeses, tá? Isso do que aconteceu principalmente no Nordeste, né, e na parte que é uma parte do Rio de Janeiro, mas basicamente no Nordeste, né, em Pernambuco, onde a gente tem ali as cidades de Olinda, né, que durante muito tempo foi controlada, uma parte foi controlada pelos holandeses, tá? E aqui a gente tem um mapinha mostrando as entradas e as bandeiras, né? Até onde essas entradas elas foram. Então, como a gente viu na parte anterior, geralmente as entradas elas buscavam respeitar a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Que a gente vê bem aqui. Tratado de Tordesilhas. Então, as setinhas azuis elas representam as entradas que eram financiadas, expedições financiadas pela coroa portuguesa, né? Então a gente vê aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, aí saindo de Salvador para o interior aqui do sertão nordestino, né? Aqui também, Palmares, Olinda, ó, Recife, né? Aqui em Olinda a gente tinha a ocupação dos holandeses também. E no Maranhão, né? Também durante um tempo eles invadiram uma parte do Maranhão, os holandeses. E as bandeiras, a gente vai ver nos próximos slides, que elas eram expedições particulares, né? E aí elas tinham como objetivo tanto a caça dos índios, como mineração e a questão da exploração das drogas do sertão, tá? Só que as entradas, elas não obedeciam a questão da linha do tratado, não. Então, elas ultrapassavam essa linha, né, e foram em direção a outras áreas, principalmente da região sul, sudeste do país e aqui a região norte, certo? E aí sim, vamos para as características das entradas, né? De partida, podemos dizer que as expedições bandeiras foram as responsáveis pela expansão do território brasileiro, como a gente viu no slide anterior, né? Eles ultrapassavam sempre ali a linha do Tratado de Tordesilhas. Uma vez que não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, invadiam o território espanhol. Por esse motivo, elas não eram patrocinadas pela coroa portuguesa e seus custos eram financiados por empreendedores particulares, né? Até porque Portugal tinha que manter ali, que honrar o seu acordo com a coroa espanhola, né? Com os espanhóis que dividiam aí o território, novo território, a nova descoberta com os portugueses, tá, gente?
Então, essas expedições, tanto as entradas como as bandeiras, elas foram de extrema importância, tanto na expansão do território, como na descoberta de ouro e pedras preciosas, né, na região das Minas Gerais, que é um tema para a nossa próxima aula, tá? A gente vai dar continuidade à nossa próxima aula em um próximo vídeo. Como também na expansão aliás, na descoberta e na comercialização das drogas do sertão, tá?